e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 53ª reunião ordinária deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima para que faça a leitura do artigo 61 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 61. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Obrigado, vereador. Antes de iniciar, queremos agradecer a presença de todos que nos acompanham, a sua presença, os internautas que nos acompanham em suas casas, a imprensa que também sempre nos prestigia, nossos agradecimentos em nome dos vereadores. Senhores vereadores, cópia da ata da 52ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 52ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 52ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 52ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 431, senhor presidente, em resposta ao ofício 261/2018, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Edmar Geraldo Salomão, encaminho memorando de número 232, provindo da Secretaria Municipal de Saúde, atenciosamente Magno Balma, prefeito municipal. Ofício 433, assunto projeto de lei 069/2018, origem legislativa. Excelentíssimo senhor presidente, em 5 de outubro de 2018, enviamos a essa Casa de Leis ofício número 412/2018, no qual, diante do interesse da sanção e promulgação do projeto de lei de origem legislativa 069/2018, que declara de utilidade pública o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul, Sindusmóvel, solicitamos a correção no texto da lei. Na data de 16 de outubro de 2018, o Poder Executivo recebeu o ofício 265/2018, oriundo da Câmara de Vereadores, solicitando informações acerca da ocorrência da sanção do referido projeto de lei. Na mesma data, a senhora chefe de gabinete se dirigiu ao Poder Legislativo e conversou com o senhor diretor-geral e apontou os seguintes erros materiais no projeto de lei 069/2018. 2 pontos. Na emenda, há apenas o sinal gráfico denominado aspas ao final e não no início. Há apenas um parêntese na redação do artigo 1º, antes do número do CNPJ. No endereço da entidade consta como Rua Afonso Grubskopf, sendo que na documentação anexada se observa a Rua Afonso Grubskopf. O artigo 2º menciona que a lei entrava em vigor se referindo a tempo pretérito, sendo que a mesma passará a vigor na data de sua publicação. O prefeito municipal não sancionará uma lei que possui tantos erros de grafia, de modo que é sabido que o Poder Executivo não pode promover qualquer alteração em texto com redação final aprovada pela Casa de Leis. Contudo, se Vossa Excelência entender que o projeto de lei do Legislativo 069 pode ser sancionado na forma em que se encontra, responsabilizando-se pelas consequências dos atos vindouros, informamos que o número sequencial de lei é 3.971. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Veto 005, assunto veto parcial do projeto de lei 065/2018. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, substanciado nas disposições da Constituição Federal do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, informa a Vossa Excelência e aos nobres edis que decidi apor veto parcial ao projeto de lei 065 de origem do Legislativo Municipal, aprovado na sessão realizada no dia 1º de outubro de 2018, por considerar o artigo 2º nos moldes em que se encontra ilegal, inconstitucional e contrário ao interesse público, pelos motivos que exponho a seguir. Filio-me
ao entendimento emanado no parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica do município de São Bento do Sul e que ora transcrevo, o qual adoto na íntegra como fundamento de decisão. Em decorrência do acima exposto, de modo que explicitado o óbice que impede a sanção integral do veto aprovado, vejo-me na contingência de vetá-lo parcialmente, no sentido de vetar o artigo 2º, na forma permitida do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, ante a inconstitucionalidade, ilegalidade e contrariedade ao interesse público, mantendo-se incólumes e passíveis de sanção os demais dispositivos do projeto de Lei 065/2018, devolvendo o assunto ao reexame da Colenda Casa Legislativa. São Bento do Sul, 18 de outubro de 2018, Magno Balma, Prefeito Municipal. Ofício 340, ilustríssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através desse convidá-lo a prestigiar a cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, que acontecerá no dia 23 de outubro de 2018, às 10h30, no auditório do Centro de Vigilância e Saúde. Limitando-se ao exposto, subscrevemos-nos cordialmente Manuel Rodrigues de Lomo, secretário municipal de Saúde. Ofício 161, prezado senhor, referente campanha do Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito. Vimos, por meio deste, convidá-lo para a caminhada alusiva ao Dia Mundial em memória às vítimas do acidente de trânsito, que ocorrerá no dia 18 de 11 de 2018, com início na Praça Getúlio Vargas, às 9h da manhã. Certos de podermos contar com a sua importante participação, por uma causa nobre, atenciosamente, Márcio do Prado Lima, diretor de TRU. No expediente matérias recebidas, indicação 1348, César Augusto Acosta de Godoy, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, ensabramento e manutenção dos bueiros da rua Ernesto Becker, no bairro Rio Negro. Indicação 1349, César Augusto Acosta de Godoy, Executivo Municipal, solicitando implantação de bueiros maiores que os existentes na rua 12 de outubro, no bairro Brasília. Indicação 1350, César Augusto Acosta de Godoy, Executivo Municipal, solicitando ensabramento, patrulhamento e implantação de novos bueiros na rua Paulo Dalvio Malon, no bairro 25 de Julho. Ofício 391, excelentíssimo senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, assunto valor da contribuição associativa mensal e ou anual. Excelentíssimo presidente, com os nossos formais cumprimentos, estamos mais uma vez nos dirigindo a Vossa Excelência para esclarecermos a forma e a legalidade do reajuste das mensalidades das câmaras municipais para com esta entidade. Lembramos que em 2018 não houve o reajuste, permanecendo estável. Sendo assim, por determinação da nossa diretoria, a partir de 2019, estaremos emitindo os boletos para pagamento de contribuição com o devido aumento. Deixamos o valor abaixo do IGPM, que seria de R$ 530,23. Segue cálculo, fonte de cálculo IGPM, valor de R$ 480 em 2018 para R$ 520 em 2019 para pagamentos mensais. Valor de R$ 5.700 em 2018 para R$ 6.240 em 2019 para pagamento anual. Para pagamento anual em cota única até 31/1/19, concedemos um desconto de 5%, cujo valor será de R$ 5.928. Nessa oportunidade, gostaríamos de comunicar que disponibilizamos em nosso portal www.uvesc.org.br os boletos para serem baixados, impressos pelas câmaras municipais associadas no momento desejado. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, superintendente da UVESC. Esse expediente. Eu peço a anuência do plenário aí para fazer a leitura da primeira tela de pessoas que nos acompanham de suas casas. E nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Fernando Torquato, Noacir Marafigo, Rosmari dos Santos, Lúcia Vandembon, Patrícia Giancaski, Longo, Domingos Gabriel Pereira, Maurício Maia, Rafael Dutra, Jürgen Alemão, Vilmar Bueno Espeto, Milarca Esposito e Moura Maria. Essas pessoas de suas casas nos acompanham, nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Ordem do dia.
bem da ordem do dia, encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final o veto parcial 005 ao projeto legislativo número 065. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 162/2018. Desculpe. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação final no veto parcial ao projeto de lei número 162. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, se pronuncia pela rejeição do veto parcial ao projeto de lei 161/2018, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em discussão única o veto parcial ao projeto de lei número 162. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Ritli. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço uso da palavra justamente pelo veto se referir a uma emenda que eu propus e que foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara ao projeto de lei 162/2018, quando ele aqui tramitava. E até para explicar para quem está nos assistindo, esse projeto ele alterava alguns dispositivos no Estatuto do Servidor Público Municipal com relação à licença-prêmio. A licença-prêmio é uma licença que os servidores têm a cada 3 anos de efetivo exercício, recebe-se um mês de licença-prêmio, que, para quem entrou até 2001, quem começou suas atividades no município até 2001, a licença-prêmio pode ser folgada por um mês ou recebida em pecúnia. O servidor pode optar por receber aquele mês pago em vez de ficar em casa folgando. E a partir de 2001, com a edição do novo estatuto, que é a Lei 228, lá de 28 de dezembro de 2001, foi colocado um artigo, o artigo 105 do estatuto, que diz que a partir da vigência da Lei 228 de 2001, os servidores que entrassem na prefeitura não teriam mais direito a solicitar a licença-prêmio em pecúnia, e sim somente a folga. A emenda que eu propus e foi aprovada aqui na Câmara, ela me fugiu a palavra, não é? Retirou o artigo, ela revogou o artigo 105 do Estatuto, ou seja, permitindo que, a partir de agora, com a aprovação da lei, todos os servidores tenham o mesmo tratamento perante essa lei. Ou seja, todos eles, quem entrou até 2001, quem entrou após 2001, pode solicitar a licença-prêmio em pecúnia. Acontece que o projeto chegou ao Executivo e foi proposto um veto por parte do Executivo Municipal com relação justamente à emenda que eu propus, ao artigo que eu incluí na lei, baseando principalmente a argumentação em que essa alteração seria inconstitucional, já que a iniciativa de um projeto que altera o Estatuto do Servidor Público é exclusiva do prefeito, é exclusiva do Executivo. Mas eu entendo que, uma vez aqui o projeto, ele pode ser discutido e emendado desde que a gente não altere a essência do projeto e desde que não sejam geradas despesas para o Executivo. E o embasamento que o Executivo trouxe para vetar essa mudança é que a emenda que eu fiz gera despesas para o município. Então, eu não posso concordar com esse motivo do veto, porque a alteração não gera despesas, senhores vereadores. Porque hoje a prefeitura, por exemplo, eu vou citar como está acontecendo hoje no município. Quem entrou até 2001, que tem direito a pedir em pecúnia, está solicitando o seu pagamento de pecúnia, a prefeitura não está pagando, porque ela não tem, no momento, condições financeiras para pagar a pecúnia. Então, quem precisa mesmo da licença tem que folgar, mesmo que entrou antes de 2001. Ou seja, o município não está pagando e ele não é obrigado a pagar. Ele pode optar pelo pagamento ou, senão, ele
ele fala para o servidor, ó, servidor, eu não posso pagar em pecúnia, você pode folgar, ficar os 30 dias em casa. Então existe essa opção, ou seja, não existe a obrigatoriedade da geração da despesa. Então, se hoje o município, para quem, né, como o município está com limite de folha estourado, isso é bom lembrar também, essa despesa de indenização de licença-prêmio, ela não conta como despesa com o pessoal, então ela não interfere no índice da folha, que hoje está em quase 54%, que é o limite máximo no município. Então, hoje a prefeitura não está pagando porque não está em condições financeiras de fazer. Mas, assim como as coisas melhoram, ela passa a ter condições financeiras, ela tem uma lista de espera de quem pediu a sua licença-prêmio, está numa fila, e ela vai liberando um valor por mês e pagando aquelas licenças-prêmios que estão aguardando o pagamento. Então, eu entendo que o simples fato do servidor poder pedir a sua licença-prêmio em pecúnia não gera uma obrigatoriedade de pagamento pela prefeitura, ou seja, não gera uma despesa. Então, a emenda que eu propus não gera uma despesa automaticamente, ela gera o direito de todos os servidores serem iguais perante a lei e que todos possam pedir em pecúnia. Se o município não está em condições de pagar e ele decide que não vai pagar, ele não vai pagar ninguém. Nem quem entrou antes, nem quem entrou depois, porque ele vai optar por não fazer o pagamento, vai pedir para os servidores folgarem. Outro fato que eu gostaria de colocar aqui é que, na regra atual, presidente, quando o servidor não pega a sua licença-prêmio em folga, quem entrou depois de 2001 não pode pegar em recurso financeiro, não pode pegar em pecúnia, tem que folgar. Se o servidor não pede para folgar, o município não pode obrigar ele a folgar. Então, o que está acontecendo hoje em dia? O servidor deixa a licença-prêmio, vai deixando acumular 1, 2, 3, e no momento da aposentadoria, eu não posso ter licenças-prêmios acumuladas. Então, o município é obrigado a pagar todas elas, antes de você se aposentar. Ele não pode te obrigar a folgar. Então, na prática, a gente já está vendo os servidores deixando, aqueles que não podem receber em pecúnia, deixando a licença-prêmio vencer, para no momento da aposentadoria receber aquilo em pecúnia. Então, para o município, essa despesa, querendo ou não, ela já está acontecendo, ela vai acontecer. Então, quem está se aposentando está gerando essa despesa quando se aposenta. Quem tem 20 anos ali, tem 5 licenças-prêmio, 6 licenças-prêmio, recebe 6 salários no momento da aposentadoria, porque não pode ficar com ela pendente quando se aposenta. Então, a gente até discutiu isso com o executivo, a gente está só mudando o pagamento de lugar, porque a gente está empurrando com a barriga. Se eu vou deixando para o servidor receber só quando vai se aposentar, eu não estou deixando de pagar, eu só estou empurrando mais para frente. Então, o que eu gostaria, com a alteração que nós fizemos no projeto, é que o servidor pudesse, assim que vence os 3 anos, eu gostaria de receber em pecúnia. Se a prefeitura tem condições de pagar, ela paga, e que seja igual para todo mundo. Então, não foi criado nenhum benefício, a gente não, que isso também eu considero que seria inconstitucional, a Câmara criar um benefício ao servidor que gera despesa, a gente não pode fazer isso, não é da nossa competência fazer, mas o benefício já existe, ele já gera despesa no município, ele não vai gerar uma nova despesa pela forma como foi alterado o projeto que foi proposto aqui, a gente apenas está igualando todos os servidores perante a lei. E era um objetivo muito grande que eu tinha como legislador, trazer essa igualdade para todos os servidores, porque a gente é questionado pelos servidores do porquê ter esse limite 2001, quem entrou antes pode, quem entrou depois não pode, até porque eu entendo que diversos serviços da prefeitura são afetados no momento em que a gente precisa forçar o servidor a folgar esse 1 mês, quando eu poderia pagar. Então, tem serviços, são médicos, são professores, que a gente tem que deixar eles 1 mês afastado, porque não existe na lei a previsão de pagar para eles ficarem aquele 1 mês. Então, eu analisando tudo isso, eu vejo que é perfeitamente cabível a alteração que eu propus no projeto. Então, eu não concordo com o veto que foi oposto, porque eu não considero esse projeto inconstitucional, porque ele está alterando sim um projeto que de origem do executivo, mas não gerando uma nova despesa, e sim só igualando todos os servidores perante o Estatuto do Servidor Público Municipal. Por isso essa é a minha manifestação, e eu gostaria de manter o projeto que por nós aqui na Câmara foi aprovado, sendo que para isso precisamos derrubar o veto, porque com o veto não ficaria a mudança valendo. Então, eu solicito aos vereadores, se possível, que acompanhem na manutenção do texto com a emenda que nós aprovamos já na discussão do projeto anteriormente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador César Augusto Costa de Godoy.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu já havia conversado com o vereador Marco a respeito desse veto. Também manifestei minha contrariedade ao entendimento que nele é colocado, em síntese, pelas mesmas razões. Não se cria uma despesa, apenas se permite a possibilidade de discussão, de revisão, de solicitar de uma forma legal, e por isso eu não vejo problema nisso. Mas eu não posso deixar de mencionar que é um fato praticamente inédito que se derrubar um veto, a situação derrubar um veto do seu... Nem sei como é que fala isso, vocês entenderam o raciocínio, acredito. Né? Geralmente é a oposição quem faz isso dentro de um programa completamente legítimo. O que acontece é que quem está fazendo isso, quem está protagonizando isso, acredito que com os votos da oposição, não sei qual vai ser o entendimento, é a própria situação, o que denota uma certa particularidade, todos há de convir comigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu li as razões do veto, e pode parecer implicâncias, e quem quiser que ache que é um direito, mas é uma visão bastante particular minha, até porque conheço bem. Eu vi as razões que embasam o veto, cópia do parecer jurídico. Há 2 semanas, hoje faz 2 semanas que eu falei de uma aberração jurídica, vou chamar assim, embora tenha outro nome, do jurídico da prefeitura, que deixou de juntar um documento da praça. Diga-se que essa minha manifestação hoje tem 2 semanas, a praça continua lá, do jeito que estava. Se era para deixar, que deixasse do jeito que estava. Agora está nem de um jeito nem do outro, ela está no meio do caminho, que é 10 vezes pior. E quem é dado a contar mais histórias aqui é o nosso presidente Ed. Eu vou pedir, Vênia, senhor presidente, para eu fazer uma pequena história aqui para ilustrar o que eu venho sentindo nessa situação, e não é de hoje. Todo mundo já ouviu aquela história do rei está nu. Eu disse que o rei estava nu, me referindo ao ex-prefeito Fernando Turri, certa feita aqui, e agora eu vou dizer que o meu prefeito Magno Bauman está nu. A história do rei está nu, ela vem de muito, um conto, e ele é interessante porque, e aí que eu peço permissão para dizer isso, porque eu venho alertando há muito tempo, e aí chega o plenário, que é o momento de a gente fazer isso de uma forma pública, para que não se torne só pelas redes sociais. Havia muito tempo atrás um rei que, encantado por um suposto alfaiate espertalhão, o alfaiate disse que faria uma roupa especial para o rei, vereador Bogo, que só os inteligentes veriam aquela roupa. Quem fosse mais tolo não veria a roupa. E o rei, encantado, mandou fazer a tal roupa, que não tinha nada, não era nada, deu a tal roupa que não existia para o rei ficou nu, mas ninguém dizia para o rei que ele estava nu, porque senão eles iam passar por tolos e diziam: olha, a roupa tua é linda, prefeito. Rei, sua roupa é linda, sua roupa é maravilhosa, mas ninguém via nada porque se tratava de um engodo. E no dia que o rei, o vereador Dagmar, foi estrear a roupa dele para todos os súditos, todo mundo achou a roupa linda, a não ser uma criança na sua pureza que diz: olha só, o rei está nu. E o restante todo mundo ficou calado. Estou dizendo isso, claro que não por completo, a equipe do prefeito é boa, eu realmente gosto. Mas eu já venho dizendo aqui há 2 semanas, e nós temos um fato atrás do outro. Tem o da praça, agora tem essa derrubada de veto, que ela, se não é inédita, eu não me lembro a última vez que aconteceu nos últimos bons anos. Tem essa questão aí dos parênteses aí que está incomodando. Eu admiro o prefeito, escolhi apoiá-lo porque acredito nele, confio nele. Como? Reforma administrativa, eu não vou nessa. Mas aonde eu quero chegar é que está na hora de um choque, na hora de botar o dedo na tomada, de alguma coisa acontecer. Já se vão lá 2 anos, eu venho dizendo isso há 2 anos, venho concordando muito, embora às vezes a contragosto a gente faz o nosso papel, mas, senhores vereadores, eu peço as minhas desculpas por talvez estar desagradando no discurso, mas é que aqui ninguém é súdito para ficar daquele rei, para ficar calado vendo tudo isso acontecer. Tem alguma coisa errada, gente? E eu vou dizer por que tem uma coisa errada. Porque eu reclamava do prefeito Fernando Turri, que ele não nos recebia, não conversava. O vereador Fernando Marum deve se lembrar. Eu era líder de governo. Eu passava o dia reclamando disso. E aí hoje chega o dia inédito da gente derrubar um veto do prefeito do nosso lado. Para mim, os únicos que vieram conversar foram os vereadores Marco e Pete.
exercendo cada qual a sua função, um como autor e outro como líder de governo, mas não teve essa conversa. Está na hora de um choque. Eu venho alertando isso há muito tempo. Tomara que eu seja muito bem interpretado. De qualquer forma, eu vou com o vereador Marco. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu comungo dos entendimentos do vereador Marco Rede. Estava vendo aqui o estatuto com relação à questão de licença-prêmio. Ele fala do aposentar o que vai se aposentar. Se não gozou nenhum período, vai receber quando se aposentar. E pronto. Não é obrigado a gozar a licença-prêmio, ele pode ir acumulando, né, e não vai ter problema nenhum. E o senhor, vereador, tentando salvar a imagem do prefeito, nos trouxe aqui dias atrás, dizendo que o prefeito se comprometeu, e isso o vereador Pedro confirmou para mim, se comprometeu a enviar um projeto de lei de origem do Executivo, contemplando a questão da conversão da licença-prêmio em pecúnia. E não fez, não cumpriu. Se ele não cumpre a promessa, a palavra com os vereadores de situação, o negócio está muito feio. E existem N princípios para ir para um lado e para o outro. Eu vou usar o princípio da isonomia, porque alguns podem e outros não. Qual foi o objetivo de se colocar no estatuto, quando se criou o estatuto, dizendo que os que entraram antes podem, os que entraram depois não podem? Isso está na lei, com outra redação, mas ele está dizendo. Os que entrarem depois da aprovação, da promulgação do estatuto, não poderão converter em pecúnia a licença-prêmio. Os que tinham antes podem. Por quê? Se o prefeito, e coloca aqui todos os argumentos de que há vício de origem, essas coisas todas, tal, mas não manda a situação, ele está usando um argumento para defender outra verdade, que é: não quero pagar a licença-prêmio para os servidores. Não quero, não posso, não consigo, enfim. Eu vejo que, a partir do momento... Eu estava lendo um livro recentemente, fala nos Estados Unidos o presidente não pode mentir, e se mentir pode sofrer processo de impeachment. O Bill Clinton quase foi impeachado porque mentiu sobre uma situação lá que foi acusado. Mentiu. Aqui, promete e não cumpre, tem alguma coisa errada. Enfim, são situações que me levam a crer que... e aí eu fui até ler a redação do estatuto para ver essa situação toda, e eu não vejo realmente como a criação de despesa. Não vai pagar? Vai pagar em algum momento. Seja quem entrou antes do estatuto ou depois do estatuto. Aí todos vão estar no mesmo nível. Portanto, eu entendo que os servidores que entraram depois do estatuto têm o mesmo direito dos que entraram antes. E por isso eu encaminho o meu voto pela rejeição. E o senhor falou uma coisa inédita, que haja essa derrubada de veto do prefeito, talvez até com o voto, pelo que o senhor se colocou, com o voto dos vereadores da situação. É de fato uma situação inédita, que isso eu não vi, eu não tive um desprazer. Por que é um desprazer para um vereador do seu partido derrubar um veto do prefeito do seu partido? E ainda mais o senhor que está ocupando o cargo de presidente do PP. Você não está conseguindo haver o diálogo lá, imagina o senhor que é de base do governo, mas não é do partido, imagina nós que não somos da base de governo e nem do partido, nós estamos lascados. Enfim, por todas essas considerações, eu encaminho meu voto pela rejeição do veto. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebel. Senhor presidente, senhores vereadores,
esse projeto, eu não vou me alongar nos argumentos, porque eu concordo com aquilo que foi dito pelo vereador Marco, no que diz respeito à legalidade do processo. Não sendo assim, não teríamos essa certeza, né, de manter o nosso posicionamento. Creio que essa situação de os vereadores se manterem firmes naquilo que entendem ser o correto mostra também a independência entre os poderes. Eu acho que isso, independente de sermos da base aliada do governo, estarmos exercendo a posição de liderança do governo, inclusive, nessa casa, mas há divergências entre entendimentos do jurídico da prefeitura, ao qual o prefeito se reporta ao qual o prefeito aceita as suas argumentações com relação à possibilidade de ser inconstitucional esse projeto. Então, mas nós não entendemos dessa forma. Tentamos dissuadi-los desse entendimento, tentamos conversar com o executivo desse entendimento, mas não foi isso que aconteceu. E eu creio que, nesse momento, o que impera aqui, nessa nossa decisão, é nada mais, nada menos do que o Legislativo fazendo o seu papel. Independente de estarmos agora aliados ao governo, né, sermos aliados ao governo, e de fato somos, temos defendido aqui as questões relacionadas ao Executivo, aquilo que o Executivo tem mandado para esta casa. Nós temos feito o nosso trabalho defendendo, e também os vereadores que são da oposição também têm mantido a sua posição coerente com aquilo que a população de São Bento do Sul espera dos vereadores. Então, não vejo nenhum problema, apesar de ser inédito, no fato de nós divergirmos e, ao divergirmos, tomarmos ações que não sejam as mais me foge a palavra para dizer o que, mais adequadas para o processo, né? Mas eu entendo que é possível, sim, divergir e ainda assim permanecer trabalhando em conjunto em prol da população de São Bento do Sul, dentro de uma linha coerente daquilo que entendemos ser o correto. Nesse projeto especificamente, é um projeto de origem do Executivo, portanto, não vejo o vício de origem, ele foi emendado por esta casa, a emenda estava relacionada com o fato originário do projeto, que era a licença-prêmio. Não gera despesas, no nosso entendimento, assim como foi já dito pelo vereador Marco e pelo vereador Fernando. E, por conta disso, eu também me posiciono pela rejeição ao veto. E nós realmente estamos muito convictos de que esse projeto de lei, por todas essas questões que eu já coloquei aqui, que os vereadores que me anteciparam colocaram, deva, sim, sofrer por esta casa a rejeição ao veto proposto pelo Executivo. Então, o meu posicionamento é esse, presidente, eu me coloco, junto com o vereador Marco Reles, pela rejeição ao veto apresentado pelo prefeito. Continua a discussão. Eu também vou concordar com o parecer, com o pronunciamento do vereador César Godoy, em relação a, por exemplo, nesse veto aqui são 8 folhas. 8 folhas explicando aqui até coisa do Rui Barbosa e não sei de quem, tudo que coisa que nem há necessidade. Veta lá, cita os principais pontos e pronto. Mas eu vou concordar com o vereador Godoy na relação de que um diz isso, outro diz aquilo, um diz frito, outro diz assado, outro diz fritado, e cada um tem sua opinião e assim caminha a humanidade. Também sou contrário, vou votar contra também. Agora, o vereador Marco Reis levantou a questão do acúmulo. Não sei, vereador, se
se anterior a lei diz que teria que ser pago e pode ser acumulado, e no final lá não sei se a lei vai permitir que seja pago, vamos dizer, o acúmulo. Vamos dizer que o funcionário vai se aposentar e tem 4 acumulados lá. Tem que pagar. Aí vão fugir daquilo que a lei diz anteriormente, que teria que ser pago. Quer dizer, se acumula, o camarada sai, não tem como, a não ser que eles comecem a dividir no último ano e façam, agora você tem direito, vai pagar, tem direito, vai pagar. Vão ter que achar uma solução para pagar, para não contrariar a lei anterior que diz da história de acumular. Acumular não paga, o cara tem direito a receber, paga, não paga, concede em licença, sem pecúnia ou com pecúnia, mas eu acho que vai encontrar um problema jurídico nessa questão. Por exemplo, a pessoa tem 4 acumuladas, ele vai se aposentar, ele vai receber as 4 acumuladas. Não tem como não pagar, tem que pagar. Entende? E aí vai contrariar, eu não sei, os advogados que compõem essa Casa de Leis, têm um entendimento, até poderiam depois de eu terminar de falar, talvez me ajudar, o vereador Marga, porque eu acho que contraria a lei anterior. Para depois, no acúmulo, pode pagar, porque aí não tem mais como escapar. O cidadão vai sair e, de repente, lá, eu estou saindo, o RH avisa ele, ó, o senhor vai se aposentar dia tal. Tá, mas eu tenho 4, 5 em pecúnia para receber, eu quero receber, eu não tenho nem como tirar, porque o prazo que ele recebeu o aviso não dá mais tempo dele tirar em gozo de férias, ele pode só receber. E aí eu acho que ele fere a lei anterior. Mas eu vou me colocar também, sou contrário também ao veto do prefeito, e eu vou votar com a minha consciência, só quero lembrar aos senhores vereadores de que esse projeto necessita de 2/3 de voto, né? São 2/3, né? São 7 votos, né? E o voto é nominal, né? Depois, quando for na hora da votação, só para saber, o voto é nominal e necessita de 2/3 de votos dos senhores vereadores. Concedo a palavra, vereador, por favor. O senhor perguntou aqui a respeito da acumulação no caso da aposentadoria, artigo 104 do Estatuto. Em caso de períodos acumulados de licença-prêmio não requeridas, poderá o servidor requerer o gozo ou a transformação em pecúnia, na proporção de um período a cada ano. Parágrafo único. Ocorrendo o acúmulo de licença-prêmio citado no cabo deste artigo, o servidor aposentado receberá em pecúnia o valor correspondente ao período total da licença-prêmio a que faz jus. Isso é uma redação que foi mudada pela Lei 1302 de 2005. Então, em 2005, permitia fazer isso. E completando uma coisa que me veio à cabeça esses dias, um funcionário da prefeitura disse que vai pedir licença-prêmio agora para gozar, porque ele pediu férias. Está nas segundas férias não gozadas que não dão para ele. A prefeitura tem que pagar dentro do período de gozo, sob pena de pagar em dobro. Não dão as férias para o sujeito, porque o período de férias é determinado pelo... O servidor pode requerer, mas é o empregador, no caso a prefeitura, que vai dizer quando ele vai poder gozar ou não. Não está dando. Você vai se ver em dobro. Já não é a primeira vez que ocorre com o mesmo servidor o fato de não darem as férias no período certo e ele ter direito ao dobro. Quer dizer, não dão as férias e vão ter que pagar em dobro. E estão reclamando disso aqui? Aí não dá. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Mas então, só para informar a Vossa Excelência, é o 104, parágrafo único. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para mim concluir isso aí, a questão, já lhe concedo, vereador Mar, a questão das férias, aí o RH é que tem que ficar atento nessa questão, por exemplo, não deixar vencer, porque se deixar vencer vai ter que pagar, não tem conversa, vai pagar em dobro. Isso é cristalino, como uma água pura, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Lhe concedo a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Só para complementar, que segundo o Estatuto, a iniciativa para gozo da licença-prêmio tem que ser do servidor. Então, não pode o executivo ou o município dizer quando você vai folgar. Então, se ele não tiver iniciativa e não pedir, ele pode acumular todas, desde que entrou até o dia de se aposentar. Então, vai chegar lá em 30 anos de trabalho, você vai ter 10 licenças-prêmios, 10 salários que você pode receber na hora de se aposentar.
Então é por isso que, né, e a lei prevê que na aposentadoria você paga todos que estão pendentes. Então o que acontece é que muitos estão deixando acumular porque sabem que lá no final daí vai receber. E as pessoas já estão se aposentando, então o município anualmente já está tendo despesas com esses que estão se aposentando agora e acumularam. Então é um problema que a gente, se não solucionar e começar a prever no orçamento todo ano que você tem X licenças prêmios para pagar, que isso é como se fosse folha de pagamento, é como folha de pagamento, como férias, como terço de férias, o município tem que se preparar para isso a cada ano no seu orçamento, senão a gente está empurrando com a barriga e em um momento vai ter que pagar. E isso acaba, né, a gente está jogando lá para frente um problema que pode ser resolvido gradualmente ao longo dos anos. Né? A palavra de quem? Ah, a palavra sua, desculpe. Desculpe, então não posso nem... Eu lhe concedo, lhe concedo. Só para mostrar uma coisa que não pode ser feita, nós temos que tomar cuidado se o Poder Executivo mandar algum projeto nesse sentido. O Governo do Estado, de Santa Catarina, no seu Estatuto dos Servidores, diz o seguinte, em outras palavras, que o servidor que tiver licenças prêmios a gozar e estiver em vias de se aposentar, não pode se aposentar. Primeiro tem que gozar de licenças prêmios, para depois dar as férias. Isto é, roubar o dinheiro do servidor. Porque, imagina o servidor, completou 35 anos de serviço, hoje, tem direito de se aposentar, quer se aposentar, tem 3 licenças prêmios, o governo diz, não, você não pode se aposentar agora. Vai para casa, vai receber as suas licenças prêmios, que não são férias, são licenças prêmios, não tem um adicional de 1/3. Quando você terminar, você volta aqui e você vai poder se aposentar. Não, peraí, eu tenho direito de me aposentar já. O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais diz isso, mas a Justiça tem derrubado uma atrás da outra. Nós temos que tomar esse cuidado, e por isso que em 2005 foi mudada a lei para permitir o pagamento quando da aposentadoria, para que não ocorra esse tipo de coisa. De o poder público usurpar o período que ele trabalhou sem tirar as licenças prêmios, para daí dizer, agora você não pode se aposentar. Porque se o cara se aposenta hoje, se aposentou. O que ele vai receber licença prêmio atrasada, vai receber em pecúnia, pronto. Senão, não, vão estar roubando dele. E nós temos que tomar o cuidado para que algum iluminado, no sentido jocoso, não venha dizer para o prefeito, vamos fazer assim para que os aposentados não possam se aposentar sem gozar de licença prêmios. Porque isso pode ocorrer. Vai ter algum iluminado. Eu conheço alguns iluminados da prefeitura lá que são do tempo da lâmpada incandescente ainda. Não são dessa aí. Então, temos que cuidar. Só quis levantar esse ponto aí, porque pode ocorrer, no Estado ocorre, mas estão perdendo a justiça. Só que o servidor tem que entrar na justiça, contratar um advogado para daí fazer. Que é um absurdo. Obrigado pela parte. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Então, conforme já coloquei anteriormente, né? Mas antes de colocar em votação, eu gostaria de fazer a leitura de uma tela com a anuência do plenário, até para a mudança de tela, que tem mais pessoas nos acompanhando. Maria Carmes Onheiro, Acácio Drotska, Sigmar Biaboc, Raul Ferraz, Lucas Ribeiro, Maurício Antônio Hopfner, Relinda de Souza, Evelyn Balcat Sabino, Petição, Júlio de Paula, Ana Maria Magali Tomás e Laurindo Gomes. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Eu coloco então em votação nominal o veto parcial ao projeto de lei número 162. Lembrando mais uma vez, serão necessários 2/3 para a derrubada do veto. Quem for favorável ao veto, mas de que é favorável à derrubada do veto, e quem for contrário à derrubada do veto. Eu vou iniciar a votação, então, com o líder de governo, o vereador Pedro Alexandre Klein. Vou lhe conceder a palavra. Deixar mais claro, assim, né? Quem for favorável ao veto, favorável. Contrário. Quem for Contra o veto, contrário ao veto. Contrário. Isso. Então, pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição, presidente. Favorável e pela rejeição. Pela rejeição. Certo? Então vamos iniciar com o líder de governo, Pedro Alexandre Knoibila. Como vota, Vossa Excelência, vereador? Pela rejeição. Vereador Marco Rodrigo Rete, como vota? Pela rejeição. Vereador Claudiomar Botrova, como vota? Pela rejeição. Vereador Fernando Malon, como vota? Pela rejeição. Vereador Dagmar Nogueira, como vota? Pela rejeição e pela sandália da humildade. Vereador César Godoy, como vota? Pela rejeição. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, como vota?
Pela rejeição. Vereador Jair Sabino, como vota? Pela rejeição. Vereador Nivaldo Bogo, como vota? Pela rejeição. Vereador Edmar Geraldo Salomão vota também pela rejeição. A rejeitado o veto ao projeto de lei número 162. Em discussão, o veto ao projeto de lei número 067/2018, projeto de autoria do vereador Nivaldo Bogo, que proíbe a comercialização de produtos de qualquer natureza nas unidades escolares localizadas no município de São Bento do Sul. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após estudos e considerações, pronuncia pela manutenção do veto integral ao projeto legislativo 067, recomendando ao plenário a sua tramitação. Coloco em discussão única o veto integral ao projeto legislativo número 067. Concedo a palavra ao vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto de minha autoria, oriundo inclusive da Câmara Mirim, projeto que proíbe a comercialização de produtos de qualquer natureza nas escolas. Até então, né, nas escolas não foi especificado que seria o das escolas municipais, e por essa razão se entende que não podemos legislar, pelo menos nesse sentido, abrangendo as escolas estaduais e as particulares, e conversamos com o Executivo também a respeito e acatamos, inclusive, senhor presidente, e vamos votar, inclusive, favorável ao veto, e no início do próximo ano entraremos com um novo projeto, daí excluindo as demais escolas que não sejam as municipais, para que se atenda o que é o objetivo do projeto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, conversei com o vereador Nivaldo Bogo antes e ele concordou, dizendo que concorda com o veto e que vai apresentar em breve outro projeto de lei sanando o que o Executivo considera como sendo irregular. Mas eu aponto aqui, nas razões do veto, em que eles juntam uma ação direta de inconstitucionalidade de lei do município de Marília, São Paulo, que fala o seguinte: proibição de comercialização, distribuição e uso de bebidas alcoólicas nas unidades de ensino. Atos de gestão, competência privativa do Poder Executivo, vista iniciativa. Veja que eles juntaram uma jurisprudência que está dizendo que, até mesmo se o vereador quiser fazer um projeto de lei proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas, não pode, porque é de competência executiva. E eu vejo que o vereador não vai adiantar o senhor mudar o seu projeto de lei, porque eu estou vendo aqui as razões, porque eles vão vir com o mesmo argumento. Se o senhor disser que é proibido vender qualquer coisa, eles vão dizer que nós é que mandamos e nós dizemos se pode ou não pode. É isso que eu estou vendo nas entrelinhas aqui. Eles estão usando diversos argumentos. Eu vejo que não existiria, não tinha por que vetar isso. Porque é só, não pode legislar nas escolas particulares. Mas nós podemos estabelecer padrões de conduta no município de São Bento do Sul. Nós podemos. Mesmo que a escola seja particular, estadual ou municipal.
Nós podemos estabelecer regras de conduta para que valha na nossa cidade situações que nós entendemos que sejam convenientes ou perniciosas. E a iniciativa do projeto, o senhor falou, veio até da Câmara Mirim, mostrando a preocupação que tem. E o que eu vejo não é nem... O senhor veio com o argumento, eu lembro quando o senhor discutiu isso aí, da questão de gente de fora vir vender dentro das escolas. E eu digo, gente de dentro vendendo também. Vendendo Tupperware, vendendo roupa íntima, vendendo toalha, vendendo sabonete, vendendo corrente de não sei o quê. E o prefeito está dizendo o quê? Vai fazer. Eu acho que se o senhor entrar com um novo projeto, eles vão vetar da mesma forma. Deveria ter o compromisso do prefeito de ele mandar um projeto desse. Muito embora, está demonstrado hoje, o que o prefeito fala não se escreve. Ele prometeu que ia mandar um projeto para sanar a questão da licença-prêmio e não mandou. Prometeu para o presidente do partido, não mandou. Não dá para confiar muito no que fala. Eu conversei com o senhor, eu respeito a sua opinião, espero que o senhor esteja consciente de que o senhor está acreditando na palavra do prefeito, mas eu vou encaminhar meu voto pela rejeição do veto. Obrigado. Continuando a discussão, concedo a palavra ao autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando, eu, como sou de muita boa-fé, então, até porque foi me sugerido, no caso, para vir um projeto, inclusive, do Executivo, e abrangendo, inclusive, não somente as escolas, os postos de saúde e outros departamentos do município. Mas nós vamos entrar com o projeto, como digo, como somos de boa fé e acreditamos que realmente o próximo projeto não terá o veto, né? Até porque eu acredito que aí faltará justificativa, né? No outro projeto, e eu vou mesmo assim, vou acatar a decisão do prefeito do veto e acreditando que a partir do momento que enviarmos outro, ou dermos entrada aqui no outro projeto, chegando à prefeitura, não seja vetado novamente. É isso, senhor presidente. Obrigado. Boa tarde. Eu só quero deixar claro, porque quem está nos ouvindo aqui vai imaginar assim, o vereador Bogo quer proibir que a venda de qualquer coisa nas escolas. O seu projeto previa as exceções, aquilo que é vendido nas cantinas da escola, aquilo que é vendido em prol da escola. Não, o senhor não está proibindo o comércio total, só daquela de gente que vem de fora, e eu entendo até daqueles que não são vendedores e ficam vendendo os badulaques lá dentro. Então, neste sentido, é que eu... só para deixar claro, porque senão vão dizer para você, o vereador quer acabar com as coisas dentro das escolas. Não é esse o objetivo de Vossa Excelência. Isso tem que deixar muito claro. Então, nesse sentido, o senhor vai acreditar no prefeito? Que bom. Tomara que ele esteja certo, mas eu acho que não. Agradeço ao vereador Fernando Malão pela lembrança. No caso, o projeto é bastante claro nesse sentido, né, o que realmente se proíbe, e como foi a nossa manifestação na discussão do projeto, que inclusive prevendo uma questão de segurança, porque é as pessoas que chegam e adentram na escola sem um controle, né, para lá venderem diversos tipos de produtos, e até porque não se tem o controle do que estão vendendo, né? Então daqui a pouco está ocorrendo comércio de produtos ilícitos, né? E não se tem esse controle. Então, além de outros fatores, mas um deles, o principal, até porque a ideia da vereadora Mirim, quando teve na elaboração desse projeto, até por situações desagradáveis que aconteceram, inclusive, na escola dela, né? Então, além dos demais motivos, um deles, dos principais, é a questão da própria segurança dentro das escolas.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Jair Savino. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão aqui de o prefeito dizer que é inconstitucional, não sei por quê. Eu quero acompanhar aqui o seu pensamento, vereador Fernando Malon, porque o prefeito não faz o que tem que fazer e quando a Câmara faz, ainda ele cria caso. É um negócio interessante, né? Esse governo está perdidinho, não dá uma dentro. Quando o Legislativo toma a iniciativa, aí, eles, sendo o projeto, inclusive, do vereador da base do governo, o prefeito cria caso. Eu quero insistir dizendo aqui que o prefeito está terrivelmente mal assessorado. Não, dos pelo menos 30 anos que, assim, um pouco conheço, posso dizer que conheço pessoa do senhor Magno Boma, não vejo má fé. Não vejo estar criando caso por criar caso, ser contra por ser contra. Nunca vi isso aí. São 30 anos, são 20 fazendo jornal, que frequento a prefeitura e a Câmara fazendo jornalismo. Nunca vi um negócio desse. O negócio está atípico, de fato. O homem não dá uma dentro. Porque está mal assessorado, não tenho dúvida sobre isso. Muito mal assessorado, só pode ser. Dele mesmo não tiraria essas coisas assim, sabe, para criar caso, só para complicar. Não tem porquê. Isso aqui eu não vejo uma forma plausível que a assessoria jurídica da prefeitura vá nos convencer de que é inconstitucional. Porque não é possível. Por que o legislativo do município não pode legislar sobre isso? Por quê? O vereador Bogo falou no final, aqui é um assunto que eu queria colocar já de início, a questão aqui, muito além de qualquer outra coisa, é segurança. As crianças estão preocupadas, os adolescentes estão preocupados com a segurança, porque o projeto é de iniciativa da Câmara Mirim, e o prefeito não. Nunca vi isso. O prefeito da cidade não está preocupado com isso esquisito. Quando nós sugerimos aqui, há tempos atrás, a vereadora Adriana Zanowski, o projeto que proíbe as crianças de vender rifa, de pedir prenda e tal, era esse o princípio. E foi lei, transformou-se em lei municipal e depois lei estadual, com o deputado Silvio Drevik. Agora, quando se faz alguma... Naquela época, pôde. Era a mesma coisa, para mim não muda muita coisa, o princípio e a finalidade. As crianças não andarem na rua se expondo a esse perigo todo, de pedofilia, de violência e tal. Agora, então, a pedofilia pode ir para dentro da escola, a violência pode ir para dentro da escola. Então, não adiantou a primeira lei? A primeira lei lá, 10 anos atrás, mais ou menos? Vereadora Adriana Zanowski pode nos confirmar? Foi isso, mais ou menos 10 anos, né? Quer dizer, justamente a nossa intenção na época era isso, né, que as crianças não saíssem vendendo rifa, porque ficariam expostas à violência, à pedofilia e tal. Agora, o prefeito vem com veto aqui, dizer que a pedofilia pode entrar na escola. Essa é a minha leitura. Não que deve, o quê? Poderá entrar na escola, pedofilia, violência, quer dizer, todo tipo de maluco e de malaco pode entrar na escola e ficar tumultuando lá dentro. Eu sou radicalmente contra o trânsito de terceiros dentro da escola, para não falar de pessoas da escola que estão ali, de repente, comercializando produtos. As pessoas ligadas à escola, seja docente, seja administrativo, já sou contra. Daqui a pouco, sabe, entra lá a pretexto de ser o pintor, o eletricista, o zelador, não sei o quê, você não sabe. Agora, se os professores não zelam, se o gestor público, o administrador público, a Secretaria de Educação, vocês não zelam pela a segurança das crianças, quem é que vai zelar? O fato de você colocar essas pessoas do portão para fora, o fato é esse, a segurança das crianças. Todo tipo de maluco pode circular dentro de uma escola. Você não sabe, você olha para o sujeito, não está escrito na testa dele, pedófilo, estuprador de criança e por aí vai. Então, eu não entendi isso aqui. Qual é a real intenção do Executivo? Eu vou repetir, não acredito, não conheço assim tão bem o senhor Magno Boma, mas já falei, são 30 anos aqui, não acredito que seja da cabeça dele, da iniciativa dele, não é da índole dele, um negócio desse tipo, esdrúxulo desse tipo aqui. Só pode ser de uma péssima assessoria, a qual está sofrendo o prefeito Magno Boma. Isso quer uma parte, por favor. Quando o senhor falou sobre segurança, o vereador Bogo falou antes, eu recebi esses dias a visita de um cidadão sambentense, que me veio com uma
ideia, com uma sugestão que eu achei muito interessante, mas que vai esbarrar nisso aqui. Algumas escolas particulares, não sei aqui em São Bento, mas eu conheço algumas escolas particulares em outras cidades em que quem vai buscar as crianças tem que estar cadastrado como sendo quem vai pegar. Tem que ter. E porque senão qualquer um vai buscar uma criança lá e a escola não vai nem saber para quem entregou a criança. Isso. Né? Eu vim aqui buscar a criança. Até os topiqueiros têm que estar identificados que vão poder pegar tal criança e tal. E eu falei que eu vou estudar essa matéria. Mas ela vai esbarrar nessa posição do Poder Executivo. Porque o parecer aqui do veto do seu projeto é o seguinte: quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, cuja competência é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. Assim, em que pese a relevante intenção da proposição da lei em análise, houve violação aos dispositivos constitucionais que atribuem a competência privativa do chefe do Poder Executivo de proposição de lei que trata da organização administrativa, com consequente violação ao princípio da separação dos poderes. Ou seja, eu não vou poder apresentar um projeto de lei que vai estabelecer regras para entregar às crianças. E as crianças vão continuar, os pais vão continuar contando com o bom senso dos administradores escolares. Não, às vezes há, muitas vezes há. Na grande maioria existe. Mas e se acontecer? Quem vai ser responsabilizado? A quem vai se chamar a atenção? O servidor vai dizer, mas eu não tenho obrigação de identificar quem é. Não, não tem. Tem uma obrigação de bom senso, aquela história toda, mas isso não vale para fins de responsabilização. Tem que existir todo esse cuidado. Não vou ter que fazer um projeto, uma indicação ou uma moção de apelo apresentando uma redação para que o Executivo diga se vai concordar ou não com essa ideia. Se vier, nós sabemos, se vem do vereador de oposição, a coisa não funciona. Não vai vir. Então, nesse sentido, eu vejo que essa ideia, porque aqui no parecer, vereador Bogo, ele não mencionou apenas a invasão da competência nas escolas estaduais e privadas. Nas escolas municipais, da rede pública municipal, isso compete ao prefeito. Não compete ao vereador. É isso que está dizendo aqui. Obrigado. Não, mas de qualquer forma a situação é absurda, porque os vereadores estão para quê, afinal, aqui? Só para fazer indicação, e o prefeito faz o que quer, entende? Se quer, faz, se não quer, não faz. Nós chegamos às raias do absurdo, e eu quero aqui atribuir essa situação, claro que não exime o prefeito, que é maior de idade, não exime da responsabilidade final do que ele assina, mas mal assessorado, porque isso aqui não pode ser. A questão, vereador Redes, desse veto agora há pouco que nós votamos aqui rejeitando, são situações assim absurdas, né? E não creio que ela proceda, essas decisões procedam do prefeito Magno Malma. Está mal assessorado. Tá? Essa é uma situação que precisa ser revista, porque o vereador não pode ficar aqui simplesmente para fazer indicação. Indicação se faz para tapar buraco. Agora, quanto a legislar leis importantes como segurança de crianças, se a gente abrir mão aqui, daqui a pouco vai todo mundo rasgar o seu diploma e vão ficar só assistindo o prefeito fazer tudo sozinho. E pior, não faz. Ainda se fizesse, mandasse para cá para a gente votar e aprovar, pelo menos, né? A gente diz, não, o prefeito quer fazer, ele que quer fazer. Tá, então deixa ele fazer. Ele manda aqui, nós votamos favoravelmente e resolveu. Porque ninguém aqui não é questão de identificar aqui o pai da criança. A questão é resolver o problema das crianças. Questão de segurança para as crianças. Quem vai levar os méritos, os louros, isso não é de menos. Cada um preocupado com as suas vaidades. Agora, estou vendo que, pelo jeito, a prefeitura está com muito advogado. Tem advogado demais na prefeitura. Tá? O cara não tem o que fazer, fica procurando o cabelo em ovo. É um parênteses aqui, é um trema ali, ou não sei o que lá. Sabe? Pelo jeito, tem demais. Tem um pouco serviço e muito causídico lá. Tem que rever isso aí, porque daria uma boa economia, inclusive na folha de pagamento, é o que está se buscando, né? Vou encaminhar o meu voto contrário a essa situação, contrário a esse veto. Não concordo com esse veto. A prefeitura, eu acho que já está se excedendo e está imaginando que a Câmara de Vereadores vai aqui só para homologar o que o prefeito decide. E nós vamos ficar fazendo aqui só indicação de fechamento de buraco de rua. Não vai dar para aceitar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse caso específico, eu creio que nós temos algumas situações diferentes a analisar nesse projeto. O primeiro deles,
A primeira delas é que o projeto é de origem do Legislativo, e independente do nosso entendimento acerca disso, o que diz a lei nesse caso é que nesse caso específico ela tem um vício de origem, ela tem um vício específico. Mas não vou me ater a essa questão. A minha questão também está relacionada ao fato de que a abrangência, quando foi a origem da lei, todos nós pensávamos nas escolas municipais, apesar de que entendo também que os vereadores têm essa possibilidade de abranger todo o município de uma forma muito positiva. Mas eu vou acompanhar o autor do projeto e vou pela aprovação do veto, e vou também dar esse voto de confiança, mais um, ao Executivo, para que, na apresentação de outro projeto, estejamos recebendo do Executivo a possibilidade de aprovação, assim como foi conversado, assim como foi falado com o vereador Nivaldo Bogo. Não quero me alongar nesse processo, mas só queria manifestar a minha posição no que diz respeito a acompanhar o autor do projeto e vou encaminhar o meu voto favorável ao veto no caso desse projeto específico. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação. Eu acho que o vereador Nivaldo Bogo conversou com o Executivo e o Executivo assumiu um compromisso de mandar um outro projeto para cá. O Malon já colocou, o vereador Fernando Malon já colocou suas dúvidas em relação ao envio do projeto. Mas sendo de autoria do vereador Nivaldo Bogo e por solicitação do vereador Nivaldo Bogo, só que eu acho também que está havendo uma interferência, vereador Pete, também em decisões do próprio Executivo em questões que não lhe competem também. Na questão eu acho que ele pode legislar sobre a questão pública. Quando é particular, daí já muda um pouco, né? O que ele poderia é, na concedência do alvará, colocar alguma coisa já dizendo que pode isso, não pode aquilo. Mas depois de instalado já, por exemplo, o estabelecimento de ensino, aí é meio complicado aí querer interferir. Por exemplo, eles colocam as palavras bastante... Contudo, que em pese a louvável proposta do novo vereador, algumas ponderações que poderiam indicar a possibilidade de veto do referido projeto, principalmente e maiormente em razão da afronta à Constituição Federal da legislação infraconstitucional, devem ser arguídas. Inicialmente, anota-se a inconstitucionalidade em razão da afronta ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que adentra em matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Eu não sei se todos os vetos que o prefeito está promovendo lá na prefeitura são só de iniciativa do Executivo, porque o Legislativo também tem os poderes para fazer as leis, fazer algumas leis. Esse pessoal que cuida dessa questão lá tem que cuidar um pouco também, porque estão colocando a Câmara de Vereadores como espectador do negócio. Nós vamos agora vetar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e pronto. Eu concedo a palavra ao vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, visto a grande discussão que gerou este veto, e mesmo que eu havia me manifestado até favorável ao veto, mas eu peço adiação da votação, senhor presidente, e claro que deve ter a aprovação da maioria dos vereadores. O que o vereador Nivaldo Bogo está colocando, vereador Pete, vereador César Godoy, ele está solicitando o adiamento da votação. Não entrou em votação, já lhe concedo, vereador César. De acordo com o artigo 313, né, ele tem o direito de pedir o adiamento da votação.
313, ó. O adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser solicitada antes do seu início, mediante o requerimento verbal, início da votação. Né? Não que entrou no processo de votação e ele peça, aí está impedido, o vereador está impedido de fazer isso. Ele está em discussão ainda. Verbal, mediante requerimento verbal ou de um líder autor da proposição, relator, isso é conforme o artigo 313. Eu concedo a palavra ao vereador César Godoy, por favor. Senhor presidente, o artigo 313 ele tem uma redação um pouco dúbia. Mas também em respeito ao que nós já decidimos aqui em plenário, eu me recordo que não há muito tempo, depois de iniciada a discussão, o vereador Pete, me parece, pediu a vistas de um projeto, e foi votado. Então, por uma questão de paridade e de equidade, eu acredito que nós poderíamos, com todo respeito, senhor presidente, tentando contribuir, votar o pedido de vistas, já porque, na minha modesta opinião, o artigo 313 ele é um pouco... Ele tem uma redação um pouco dúbia, ele pode interpretar como sendo a votação, ele pode interpretar como sendo a discussão. Então, tendo em vista que há pouco tempo nós votamos de mesma forma com o vereador Pete, acredito que seria de bom tom procedermos da mesma forma com o vereador Nivaldo pela discussão e votação do pedido de vistas. Eu já lhe concedo, vereador Fernando, só para concluir a colocação, esse pedido de adiamento da votação o prazo é sempre até a próxima sessão, não tem outro prazo. A próxima sessão tem que ser... Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Maurão. Só uma questão de ordem, senhor presidente. O artigo 313 diz o seguinte: o adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser solicitado antes de seu início da votação, mediante requerimento verbal de um líder, do autor da proposição ou do relator de alguma comissão. E o parágrafo 1º diz: o adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez, com prazo até a próxima sessão ordinária. Eu só entendo o seguinte: eu acho que é possível pedir o adiamento da votação, o que não vai poder existir na próxima sessão é novas discussões. Não. As discussões se encerram hoje. Exatamente. A votação, na próxima sessão, só se começa com a votação, sem discussão. Ou seja, se algum vereador mudar de posicionamento, pensou uma coisa hoje, vai votar diferente da semana que vem, na próxima sessão, os seus motivos guarde para si, ou fale a palavra livre. Mudar, só não podemos ficar de novo discutindo mais um tempão aqui, isso de novo. Nesse sentido, eu sou favorável a se colocar em votação, como foi já Pete. Como é que se é? Da Munesc, eu acho que Não, iniciado. Foi tem o termo, um precedente. Permite uma parte? Só ressalvando que o regimento nos permite justificar o voto. Sim, justificar sim. E se eventualmente alguém hoje muda de ideia, não precisa se calar eternamente, basta que peça justificar o voto, só para... Na hora da votação, o vereador pode justificar o voto. Eu concedo a palavra ao vereador Peter Alexandre Kleber. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a essa questão do adiamento, eu entendo que, naquela ocasião, nós... aliás, eu fui obrigado a pedir vistas por um entendimento equivocado e poderia ter sido adiado, eu não precisaria ter pedido vistas. Olhando para o 313, eu também concordo que a votação pode ser adiada desde que não tenha sido iniciada ainda, né? Que é o caso aqui, a votação, né? Então, acho que naquela ocasião eu tive que usar de um artifício diferente, porque foi colocado de forma errônea naquela ocasião, não foi permitido adiar a votação naquela ocasião. Mas, nesse caso, eu concordo, de minha parte, eu aceito eu aceito que seja estabelecido aquilo que está estabelecido no 313, e que a votação pode ser adiada até a próxima sessão, como está colocado no nosso regimento, e que este precedente passe a ser o nosso parâmetro a partir de agora. Continua a discussão. Eu vou colocar em votação a solicitação do pedido de adiamento da votação. Os senhores são soberanos, o plenário é soberano para isso. Eu vou colocar em votação e vou solicitar aos senhores vereadores que forem favoráveis ao adiamento da votação, que permaneça como se encontra. Está aprovado. O adiamento da votação
para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 173/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do RPPS do município de São Bento do Sul. Está em segunda discussão e votação. É o projeto de lei número 173/2018, do equilíbrio financeiro atuarial. Concedo a palavra ao vereador Fernando Malão. Hoje está o dia das discussões polêmicas. Eu argumentei na última sessão sobre a necessidade, em algum momento da história de São Bento do Sul, de se mexer na legislação previdenciária dos servidores públicos. E isso tem que ser feito o quanto antes. Este projeto de lei não está resolvendo o problema financeiro da prefeitura. Ou paga sob forma de alíquota, ou sob forma de repasse. Como é que é o termo? Aportes. Mas dinheiro vai sair do mesmo jeito. Não vai arrumar o problema financeiro da prefeitura. O que vai arrumar é a questão do índice de comprometimento de folha de pagamento perante a lei da responsabilidade fiscal. Não vai alterar nada. Só vai alterar isso. Ou seja, nós estaremos dando ao Poder Executivo carta branca para poder, conforme o caso, aumentar as despesas de pessoal, porque elas vão cair e devem cair significativamente. Porque nós não vai ser mais por alíquota, vai ser por aporte. Alguém vai ter que ser corajoso o suficiente, eu digo, um prefeito vai ter que ser corajoso o suficiente para botar o dedo na ferida e dizer, temos que mudar a legislação da Previdência dos servidores públicos. Volto a frisar, os servidores públicos que já estão no sistema não terão alterado seus direitos, mas os novos têm que haver limitações, seja teto, seja uma previdência complementar a ser custeada por eles, tem que ser feita alguma coisa. Eu não vejo, eu sinceramente não acredito que o prefeito Magno Bauman tenha a coragem de fazer um projeto nesse sentido. Até porque o mandato dele termina daqui a 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e deixa o abacaxi para os outros. Alguém vai ter que fazer. Quem vai ter que fazer? O próximo prefeito. Talvez um de vocês, não eu, seja o próximo prefeito de São Bento do Sul aqui. E vocês terão que fazer isso. Ou então vamos fazer o seguinte, não, vamos deixar o abacaxi para o próximo de novo. E para o próximo. Eu argumentei com o vereador Patrick Neubila hoje, o filho dele deve ter 20 anos hoje. 20 anos. Daqui a 18 anos terá 38 anos. Mais novo que a maioria de nós aqui. Mais novo que a grande maioria de nós aqui. Todos, ele é mais novo. Você tem que idade? E vai chegar, e veja só, lá daqui a 18 anos, a folha de pagamento, digamos que mantenha-se em 50%. E a Previdência vai custar metade disso, ou seja, mais 25%. Entre folha de pagamento e contribuição previdenciária vai dar 75% da receita do município. Tem que ser tomada uma providência. Ou vamos deixar isso para chegar quando os nossos filhos estiverem ainda novos e a nossa cidade na bancarrota. Por isso, como uma forma de enviar uma mensagem ao Executivo, eu encaminho meu voto pela rejeição do projeto. Dizendo o seguinte, se o prefeito mandar um novo projeto, um outro projeto, mudando o sistema previdenciário, estabelecendo formas de deixar mais saudável para o futuro, porque o que está passado já está passado, para o futuro do regime de previdência, e ele mandar um novo projeto para dizer que vai ser por aportes, eu voto a favor do aporte lá, desde que ele mande o projeto arrumando para o futuro o projeto previdenciário. Por isso, nesse sentido, hoje eu voto contra.
Eu entendo até que poderia ser votado favorável tal, mas isso não resolve o problema. Isso só joga a poeira para baixo do tapete. Desta forma, eu voto contra. Se o prefeito mandar dois projetos novos, um com aporte, mas o outro mudando o sistema previdenciário para o futuro, eu me comprometo a votar a favor. Hoje eu voto contra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, até entendo a argumentação do vereador Fernando Malon, quando deseja que medidas sejam tomadas com relação a um problema muito sério que é esse déficit da Previdência no município de São Bento do Sul, que está equacionado por conta das alíquotas extras que estão sendo pagas e a partir do projeto aprovado dos aportes a serem colocados. Entendo também que há necessidade de serem feitas alterações e que vão, assim como o vereador Fernando Malon já falou na última sessão, que vão impactar especialmente nos servidores que adentrarão ao serviço público a partir porque você não tem como fazer algo retroativo. Aqueles servidores que hoje já estão na ativa seguem as regras que estão vigentes no seu Instituto de Previdência atual. Mas hoje o vereador Fernando Malon se superou. Agora foi além de todas as expectativas. Vereador. Desde que o prefeito faça aquilo que o vereador quer fazer, aí eu vou votar. Então, vamos um pouco menos também, um pouco menos. Ok, o seu voto, o senhor tem as suas posições, mas hoje o senhor está empolgado, eu diria que a palavra é essa. Mas, enfim, fica aqui o meu respeito ao seu posicionamento. Obviamente que a minha solicitação é que nós votemos favoravelmente a esse projeto, porque ele é importante para o município. Ele, obviamente, que não resolve todos os problemas, mas existe um problema de comprometimento com folha, que inviabiliza, inclusive, convênios a serem feitos pela Prefeitura, inclusive com o Governo do Estado e o Governo Federal, a partir do extrapolamento dos percentuais de folha, que estaria equacionado, e que estaria, neste momento, resolvido pelo fato de nós não mais incidirmos como alíquotas esses valores sobre a folha, e sim como aportes que não incidiriam no percentual de gasto com folhas. Nós também não podemos olhar tudo pelo lado negativo e dizer que damos uma condição especial ao prefeito de inchar a máquina mais por conta disso. Não vamos só olhar o lado negativo, nós vamos olhar o lado positivo de dizer que o município de São Bento do Sul estará apto e continuará apto a receber convênios e firmar convênios com o Estado e com a União, desde que se mantenha dentro dos limites prudenciais. É isso que nós queremos, que o município possa trabalhar, que o município possa ter aportes financeiros diferenciados. Respeito a sua posição, vereador Fernando, mas não concordo, e encaminho a minha votação e solicito aos senhores vereadores pela aprovação do projeto. É claro que eu lhe concedo uma parte. Veja bem, quem sou eu para dizer o que o prefeito deve fazer? Eu sou apenas 1/10 desta Câmara de Vereadores. Eu estou dizendo que alguém tem que pressionar, se não for este prefeito, é o outro. Mas se não for o outro, vai ter que ser o outro, e assim vai. Pressionar. E se não for os vereadores, tem que ser a sociedade. A CISBES deu puxões de orelha ferozes no prefeito na última conversa institucional, e acho que não tomou ciência ainda da gravidade que tem esta matéria aqui. Não esta matéria, a matéria do comprometimento das finanças do município com relação à previdência dos servidores. Tem que ser tomada alguma previdência, não pode jogar o tapete, ou a sujeira embaixo do tapete, de fingir que está tudo bem. Eu sou 1/10, eu estou conclamando os vereadores a votarem junto comigo para dizer para o prefeito: nós não estamos querendo prejudicar o trabalho dele, estamos querendo que ele assuma o papel que lhe é de direito pelo voto. Seja prefeito, tenha coragem. Nós temos que lembrar que esse
esse problema não é de agora, né? É um problema que já remonta de tantas e tantas administrações atrás, né? E nós também não podemos querer exigir que este prefeito faça tudo aquilo que não foi feito por outras administrações. Obviamente que eu concordo que ações precisam ser tomadas, que medidas precisam ser tomadas, mas que nós não podemos, pura e simplesmente, condicionar uma coisa a outra, dizer, se for assim, sim, se não for, não. Quer dizer, não podemos. Cada um age conforme entende melhor, né? O vereador Fernando Malon é uma pessoa que tem os seus posicionamentos muito firmes, muito fortes, e eu os respeito, né? Mas fica aqui o meu apelo aos senhores vereadores que, olhando para esse projeto como um projeto que também favorece o município de São Bento do Sul, que nós votemos pela aprovação. Continua a discussão, com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de me colocar favorável ao projeto de lei, pelo que já foi explanado aqui, até pelo vereador Pecci. Discordo, vereador Fernando, do senhor com relação ao seu posicionamento, porque gostaria que o senhor votasse a favor também, faço esse pedido aqui, porque hoje o índice da folha está alto no município, não pelo número de contratações que foram feitas, mas pelo rendimento baixo dos ativos do IPRESBIS. Então, a gente está mexendo justamente em algo do IPRESBIS que pode devolver essa capacidade do município de fazer contratações, até porque não é interessante ficar congelado como está, porque a gente sabe que a gente tem deficiências em áreas importantes, como é o caso da fiscalização, que a gente tanto bate aqui na Câmara, que hoje, né, chegando a 54% da folha, o município não pode contratar ninguém. Não pode contratar ninguém, nem se falecer alguém, nem se sair alguém, não pode nem repor, porque a lei prevê que não, né, você tem que tomar medidas para que o índice volte para valores mais baixos que não 54%. Então, essa lei ela possibilita que o índice volte a um padrão de normalidade, considerando que o principal fator que afeta o índice hoje é o rendimento das aplicações do IPRESBIS e não o valor da folha, as contratações que a prefeitura fez. Então, é por isso que eu sou favorável ao projeto e solicito aos vereadores que nos acompanhem na votação para que esse pagamento possa ser feito por aporte e não mais como valor que conta no índice de despesa da folha. Quer uma parte? Uhum. Só dando resposta ao vereador, até o vereador Pecci, que deu um certo cutucãozinho para dizer ele não pode ser obrigado a fazer coisas que os outros não fizeram. A mensagem diz o seguinte: desde o ano 2009, primeiro ano do governo Magno Baumann, tem-se verificado que as contribuições previdenciáveis previstas no artigo 102, 103 e 104 da Lei Municipal 1708 de 2006 são insuficientes para manter o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial de planos de benefícios previdenciários mantidos e geridos pelo IPRESBIS, gerando déficit atuarial. Ou seja, desde 2009 tem-se verificado isso. Eu fui me perceber da gravidade disso quando nós fizemos na gestão do prefeito Fernando Turic. Depois que nós aprovamos, eu fiquei discutindo com o meu ex-sócio, ex-secretário de administração e então procurador do IPRESBIS. Eu falei, cara, a situação é muito grave, vai dar um problema muito sério lá na frente. E ele concordou que o IPRESBIS vai inviabilizar a administração pública. Então, ele tem que tomar a providência. Se não vai ser ele, vai ter que ser outro. Mas se ele é o prefeito, por que não faz? Né? Por que ele não faz agora? Porque isso é antipático. Então, é nesse sentido. Então, desde 2009, passaram 2 prefeitos. Magno Baumann, 4 anos, Fernando Turic, 4 anos, e Magno Baumann, de novo, 2 anos. 2 anos agora, vai dar 2 anos. Então, nesse sentido, eu acho que alguém tem que fazer e que seja agora. O prefeito faça agora. Tenha esse pulso firme. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Pecci, Só vou colocar, foi exatamente isso que eu falei. Outras administrações, não disse que era do senhor. Mas o problema ele é mais antigo do que a medida que foi tomada em 2009, né? do que quando ele se apercebeu do processo, né? Quando ele foi diagnosticado, né? A medida o problema é mais antigo. Mas, enfim, não tive o objetivo de atingi-lo, não tive. Não entrando no mérito, mas falando sobre essa parte dos apartes, então, aqui, dos que me apartearam, realmente, vereador Fernando,
O problema é anterior a 2009. E essa questão do déficit da Previdência já existia no seu mandato como prefeito. Então, se faltou, faltou também da sua parte na época quando prefeito. Mas agora não vem mais ao caso. Vem ao caso que futuramente isso precisa ser visto e alterado. Até porque, Fernando, um dos itens que gera o déficit do IPRESB são justamente os aposentados antes do IPRESB. Que eram o antigo FAPES da prefeitura, que foram aposentados antes da criação do IPRESB. Então, eles vêm como um passivo que o município teve que assumir, e isso foi em 98, 99, então foi bem antes de todas as gestões que sucederam. Mas é claro que, se nada for feito, o problema só se agrava, e em algum momento algo vai ter que ser resolvido. Mas, voltando ao mérito do projeto, eu solicito aos demais vereadores o apoio para a aprovação do projeto, porque ele é importante para corrigir essa distorção que é causada no índice da folha com a contabilização do aporte, através de aporte, e não mais de despesa como folha de pagamento. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, chegamos numa situação assim de se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho vai comer e vai pegar, e fica assim. Então, é interessante que as duas vertentes aqui têm razão. O vereador Fernando Malon tem razão no que ele fala. E o pessoal aqui, os senhores vereadores do governo que defendem o projeto também tem razão, porque tem que resolver um problema agora, um problema imediato, uma sangria desatada agora. Certo? Eu gostaria, antes de concluir, só de colocar, para exemplificar, antes que alguém, como diz o vereador Fernando Malon, algum iluminado venha dizer que eu estou misturando as coisas, eu só queria dizer que, a título de ilustração, nós temos, por exemplo, as calçadas, que acaba ficando numa decisão política, né, que é a obrigação do proprietário do imóvel fazer calçadas, seja ele residencial, comercial, industrial, a obrigação é do proprietário do imóvel fazer calçadas. Politicamente, nenhum governo, nenhum vereador cobra, nenhum prefeito cobra, porque não é simpático. Não é simpático cobrar calçada, porque eu vou perder voto, o partido vai perder voto, vai me dar um problema. Deixa assim. A obrigação de fazer é do proprietário do imóvel. A obrigação de cobrar que seja feito é do gestor. Né? E fica assim. Então, a título de ilustração. Nesse caso aqui, IPRESB, eu já me manifestei na imprensa sobre isso, já me manifestei aqui sobre isso, e já disse que eu sou contra que o IPRESB tenha qualquer função ali, até para atender o telefone, que seja cargo indicado. Para mim, todos eles têm que ser funcionário da prefeitura. Por isso, inclusive, porque um funcionário de carreira há de ter compromisso com o seu Instituto de Previdência. Então, eu sou contrário que o presidente tenha lá cargo indicado político. Não vejo que ele tenha, eu não estou nem questionando competência, mas poderia se questionar a competência, poderia se questionar comprometimento. Nós já tivemos gente fazendo lambança com o Instituto de Previdência, quando investiu em banco que quebrou, e por aí vai. Claro que não houve, de repente não houve vontade, não houve má fé, mas houve incompetência. É você colocar todas aquelas ações da forma que foi feita numa cesta só, sabe? Então, eu sou contra que o IPRESB tenha funcionário indicado. Sou totalmente contra. Eu acho que deveria ser 100% o pessoal da prefeitura, o pessoal de carreira. Eu acho que eles têm que saber o que é melhor para eles dentro da sua profissão. Sou contra. Tá? Então, nessa situação, eu concordo com o vereador Fernando Malon que alguém tem que tomar a peito e fazer isso aí. Nós sabemos, e eu concordo com o senhor novamente, que não vai ser o prefeito Magno Bauman, que eu creio que também não vai fazer. Mas, na questão aqui desse projeto, precisa aprovar agora para resolver o negócio agora. A sangria desatada agora. Que não é bom, não é bom. Mas é aquilo que falei, se correr, se não correr, o bicho pega antes, então. Então, vamos aprovar para resolver agora. Mas fica pendente a questão de resolver lá para frente, porque lá para frente vai ser um suicídio total, vai extrapolar todos os parâmetros, né, do que pode ser feito com essa previdência. O Estado está com problema dessa previdência, o governo federal da mesma forma. Né? Eu acho que o mais imediato aqui agora seria aprovar isso aqui, mas ficar essa observação, o senhor citou inclusive CDL, Associação Empresarial, até para ter um observatório, que até agora não vi funcionar, não disse a que veio,
e nós ficamos aguardando que realmente essas forças vivas que movem essa nossa economia, que movem muito do que a prefeitura arrecada, que tomem uma providência e comecem a apertar desde esse gestor agora e bem como os próximos, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável também ao projeto, até por entender que há essa necessidade em função do limite prudencial. Porém, vereador Fernando Malão, concordo plenamente, medidas precisam ser tomadas de forma rápida, digamos assim, porque hoje, como foi dito até pelo vereador Sabino, hoje a Previdência da União está comprometida, do Estado está comprometida e em breve a do município também. Então, mesmo sendo medidas antipáticas, alguém vai ter que encarar e vai ter que fazer isso. Se não for nessa gestão, provavelmente na próxima, mas não pode demorar muito tempo, porque depois vai ser mais difícil se fazer um controle da situação. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Solicito a presença do vereador Godoy para votação, vereador. Por favor. Não, não é nominal, não. Não é nominal. Solicito então aos vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei número 173/2018 que permaneçam como se encontram. Com o voto contrário do vereador Fernando Malão, está aprovado o projeto de lei número 173/2018. Eu peço a anuência do plenário para fazer leitura de uma tela, que já está há muito tempo aqui, para a mudança da nova tela, de pessoas que nos acompanham de suas casas, e também agradecer a presença do presidente do PR, nosso amigo Gilmar Polon, que se encontra nessa noite aqui. Nosso muito obrigado. Nos acompanhando pelo Facebook, Celcinho Eurique, Célia Gomes, Rosilene de Deus Bueno Fragoso, Márcio do Prado de Lima, Charles Weigman, Sandra Veiga, Ivon Carlos Pereira, Irene Leonida Silva, Eliane Silva, João Maria Cavaleiro, Valdir dos Santos e Teodoro Kresinski. Essas pessoas de suas casas nos acompanham, nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 175/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 175/2018. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 176/2018, de autoria do Executivo Municipal, tramitando também em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 176/2018. Antes de colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei número 186, eu peço anuência para fazer leitura de mais uma tela de pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. Marcelo dos Santos, Valmir Fortetsky, Edenilson Grem, Fábio da Silva, Leandro Ferreira, Maurício Maia, Johnny Pazda, Juraci Xavier, Gorete Elke, Edenilson Spoletti, Lúcia Venceslau, Sebastião Mauro Wagner, Diogo Schroeder e Jefferson Xaropinho Nosso. Essas pessoas nos acompanham de suas casas e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 186/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação.
Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 186/2018. Antes da segunda discussão no próximo projeto, eu gostaria de pedir anuência para fazer a leitura de mais uma tela de pessoas que nos dão a honra de estar nos acompanhando em suas casas. Miriam Felipe, Hilário Sadowski, Gilmar José Wastreit, Andrei Padilha, Jonathan Ferreira, Elton Egger, Márcio José Guinter, Arnoldo Paulino, Onordo, Adair de Jesus, Melo, Wilson Bail e Marcos Moni. Essas pessoas nos acompanham pelo Facebook de suas casas e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 072/2018, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador César Augusto Acosta de Godoy, que altera e dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal, número 2619, de 2 de setembro de 2010, que denomina de Tereza Moura Ribeiro, Rua do Município. Está em segunda discussão e votação. Esse projeto altera e dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 2619, de 2 de setembro de 2010, que denomina de Tereza Moura Ribeiro, Rua do Município. Isso. É o prolongamento da rua, não é, vereador César Godoy? Só isso aí. Por favor. Eu não me recordo se foi o vereador Arguimar na última sessão, alguém mencionou sobre que é uma lei que acaba sendo... Foi o senhor quem falou, eu me comprometo em fazê-lo, mas se alguém tiver algum mecanismo que torne automático isso, eu não sei se é necessário por causa do croquis, eu acredito que venha do Executivo, que é necessário apresentar a lei, ou em tese o Executivo não sabe da existência, não sei se eu estou certo ou não. Mas se pudesse evitar que passasse por aqui, porque... Para quem não tem, às vezes, acesso a um vereador ou alguém assim, eles têm dificuldade para poder fazer com que a rua tenha continuidade, e isso acaba sendo um empecilho para várias coisas, para abertura de comércio, para recebimento de correspondência, para tudo. Então, até mesmo, muito provavelmente quem não esteja contemplado pela extensão, vamos dizer assim, da rua, deva receber o carnê do IPTU. Que a prefeitura identificasse isso, o executivo já aumentasse. Eu acredito que tenha muitos outros casos assim em São Bento do Sul, tanto que eu apresento um projeto de lei nos próximos dias, em outro bairro, no bairro Brasília, também estendendo, o vereador Ede, que acaba, como eu disse, às vezes, por conta de ter acesso a um vereador, facilita. Agora, quem não tem é prejudicado com isso, e geralmente são pessoas simples, humildes, que não sabem nem o trâmite para seguir disso. Então, só para ver se eu consigo estudar isso aí para se tornar mais automático. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malão. Infelizmente não é possível, vereador Godoy, porque quando o projeto foi criado, a lei foi criada em 2010, possivelmente o tamanho era só 38 metros. E depois, com o passar do tempo, abriu-se outros caminhos, e só por lei que poderá ser tornado público, por isso que é feito dessa forma. Infelizmente tem que ser feito esse procedimento todo para se, por lei, por ato legislativo, se aumentar o tamanho da rua. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 072/2018. Encaminho o projeto de lei número 072/2018 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a nova redação. Em primeira discussão, eu vou pedir a anuência do plenário para nós prorrogarmos a sessão por alguns instantes, porque vamos passar o horário permitido, para nós terminarmos as matérias
que estão na pauta de hoje. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 004/2018, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Fernando Malon, que acrescenta parágrafo único no artigo 219 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Bento do Sul e dá outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu objetivo era permitir que a população tenha acesso não só aos requerimentos de informação, mas também às respostas. Eu vi que muitos requerimentos de informação aprovados nessa casa não tinham as respostas publicadas. Agora, a Câmara de Vereadores tem feito um esforço e praticamente todos já estão com as respostas já incluídas. Porque mais, como eu disse anteriormente, mais importante do que a pergunta é a resposta que o Poder Executivo dá aos vereadores. Porque as indagações, muitas vezes, não são dos vereadores, mas da população que cobra dos vereadores algumas informações. Então, nesse sentido, é apenas dizendo que, colocando esse parágrafo único no artigo 219 do nosso regimento, dizendo o seguinte: o requerimento de informação, bem como as respostas recebidas, deverão ser disponibilizadas para consulta pública junto ao sítio da internet da Câmara Municipal. É nesse sentido que eu peço a aprovação. A Câmara Municipal já vem fazendo isso, praticamente todos já estão acertados, já estão com as respostas incluídas. Eu não sei, eu coloquei aqui no artigo 2º, que não vai mudar a redação do regimento, eu estou colocando um prazo a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, isso pegaria este governo, pegaria o governo anterior. Eu acho que é um tempo, as informações, as que foram mais antigas já ficam fora do seu tempo, já se tornaram anacrônicas. Essa aqui, talvez, elas ainda possam auxiliar na avaliação dos cidadãos. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho boa a iniciativa do vereador Fernando Malon. Quando presidi a Câmara, eu tentei adotar isso de forma espontânea, sem regulamentação, para que aparecesse. Eu conversei com a sua assessora muito brevemente sobre o seu projeto. Nem acredito que precise constar como uma exceção, mas a Câmara, ou quem alimenta o sistema, tem que só tomar um cuidado, porque já aconteceu, com informações sigilosas, porque às vezes acontece, por mais curioso que possa ser. Vou dar um exemplo, talvez eu não seja... Eu vou tentar lembrar. Era um requerimento de informação que se pedia informações sobre a hora extra de servidor, se estava pagando em dia, se estava tudo certo, e aí automaticamente vem as folhas de pagamento com tudo mais. E aí, evidentemente, não pode constar do portal da transparência. Não poderia constar ali de uma forma a expor o servidor. São exceções, evidentemente, mas que precisa de cuidado só porque... Como? Já tomaram esse cuidado. Era só isso. No mais, eu acredito que vem boa hora e é bastante pertinente. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já havia conversado com o vereador Fernando Malon sobre esse projeto, tanto é que também assinei o projeto, né? Estou junto nas assinaturas do projeto. Eu só queria fazer um registro, e concordo plenamente, eu acho que é importante que as informações sejam disponibilizadas, não só para os vereadores que fazem o requerimento, mas também para todos os vereadores e para toda a população. Acho que ela tem que estar disponível e concordo plenamente com o processo. Só queria fazer uma observação no artigo 2º, para que a gente altere na redação final. Tem uma palavra ali que, na minha opinião, não cabe. Na última linha do parágrafo 2º, né? Iniciando-se a publicação pelos meios mais recentes ou pelos mais recentes. Eu não entendi o meios mais recentes ali. Que nós suprimamos a palavra meios na redação final. Evitamos qualquer outro transtorno posterior. Então, seria isso, eu sou favorável à aprovação, né? Está na primeira discussão, mas que nós consigamos corrigir isso aí na redação final. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Malon.
Senhor presidente, senhores vereadores, a manifestação do vereador Godoy me diz o seguinte: quem vai decidir o que é sigiloso ou não? Existe o princípio da publicidade. Todos os atos são públicos, a gente tem acesso às folhas de pagamento de todos os servidores, de todas as licenças, nós temos acesso deveríamos ter, pelo menos, no portal de transparência, de todos os contratos, empenhos, licitações, tudo que diz respeito à vida, à vida funcional de um servidor diz respeito à população. Eu acho que nós temos que ver essa situação, porque, para mim, até prova em contrário, tudo é público. Existe legislação nacional, que pode talvez ser usada por analogia, não sei se não se aplica ao nosso caso aqui, que são questões que envolvem segurança nacional e outras questões específicas. Fora isso, isso são as exceções, e as exceções devem ser tornadas públicas. Todo o resto é público. Portanto, daqui a pouco chega o presidente e diz: não, isso aqui nós não vamos publicar porque isso aqui pode atingir fulano de tal. E eu conheço fulano de tal. Não estou dizendo que o senhor vai fazer isso, presidente. Ah, mas isso aqui diz respeito ao servidor tal e nós não podemos publicar. Eu acho que todas as informações, doa quem doer, são públicas. Podemos até legislar depois sobre essa questão do que é sigiloso ou não é. Eu entendo que nada é sigiloso a não ser aquilo que está previsto em legislação nacional. Que até vou trazer para a próxima discussão esses argumentos do que é exceção ao princípio da publicidade. Não mais é isso. Obrigado. Pois não. Eu só fiz com o objetivo de alertar e ajudar. Não pretendo presidir a casa, não pretendo ser responsabilizado por isso. É porque eu sei de um caso específico judicializado em que se alegou isso. Por essa razão. Não me recordo detalhes, só por isso. Não, eu sei que o senhor não teve intenção disso, mas eu sei que é um sentimento comum de tentar preservar algumas situações que, quando se trata de administração pública, não tem o que ser preservado, tem que ser tornado público. O uso que vai fazer dessas informações é que pode ser punido conforme o caso. Quem usar dessas informações vai ter que ter a responsabilidade de usar bem. Obrigado. Continua a discussão. Vou fazer uma colocação também, até para... eu acho importante eu acrescentar esse parágrafo único aí no artigo 219, porque... bem no final me chamou a atenção, até se não prestarmos bem atenção na lei, cuidado, se vai ser promulgado aqui, não tem problema nenhum, porque se os caras entenderem lá que isso só vai valer até 2020, quando na verdade até 2020 é o período para buscar recuperar todas as informações, né? Porque fica aí lá, é capaz do pessoal lá vetar. E daí complica, mas está claro o projeto, né? Quero lhe cumprimentar e pode ter certeza que serão tomadas as providências para que isso aconteça. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar? Esse projeto passa por 2 votações, até porque é uma modificação, ele precisa de maioria absoluta, né? Ele precisa de 6 votos favoráveis, né? Ele precisa de 6 votos, não diz que seja nominal, mas eu vou pedir a votação nominal sim. É porque pecar por excesso de zelo não faz mal. Eu solicito ao vereador César Godoy. Como vota o vereador César Godoy, vereador? Quer começar? Eu voto a favor. Vereador Dagmar Nogueira, como vota, vereador? Favorável. Vereador Fernando Malão, como vota? Favorável. Vereador Peter Alexandre Kreubler, como vota, vereador? Favorável. Vereador Marco Rodrigo Rede, como vota, vereador? Favorável. Vereador Claudio Marvo Trova, como vota? Favorável. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, como vota? Favorável. Vereador Jair Sabino, como vota? Favorável. Vereador Nivaldo Bogo, como vota? Favorável. Vereador Dimar Geraldo Salomão, vota favorável também. Sendo assim, eu informo que o projeto de resolução número 004/2018 seguirá para a segunda discussão e votação numa próxima sessão.
devido ao excesso de tempo, está prejudicado a questão da palavra livre. De acordo com o regimento, não pode ser prorrogada a sessão para o uso da palavra livre. A sessão não sofre prorrogação para isso. Concedo a palavra do Fernando Malon, então. Eu só quero fazer o registro. Tenho alunos do 5º ano de Direito aqui. Fazer referência aos alunos que estão aqui, meus alunos lá da Univille, que tive que me esforçar bastante hoje para não passar vergonha. Eles vão me pegar no pé amanhã, né? Vamos ver o que eles vão falar. Mas eu fico muito feliz que eles estejam aqui e só fazer esse registro do nosso análise. Obrigado. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Senhor presidente, uma vez que não vai ter palavra livre, mas eu precisaria citar um caso que está acontecendo no estacionamento do MIG, para que toda a população saiba. Devido a essas últimas chuvas que ocorreram, aquela forte chuva à noite, a galeria que passa por baixo do MIG, ela cedeu no estacionamento. Começa amanhã de manhã, às 7 da manhã, um processo de abertura daquele estacionamento, desse local onde está localizado esse buraco aí que está aparecendo, e que pode acontecer situações, se complicar, se a chuva de amanhã até sábado aumentar de volume ou se for expressiva num pequeno período de tempo, né? Então, eu queria comunicar, deixar registrado, senhor presidente, que para que a população saiba o que está acontecendo. O DEINFRA está envolvido, o MIG está envolvido e a Secretaria de Obras está dando suporte de coordenação e orientação para aquela experiência que já tem para a área. Diga-se de passagem que se a galeria ceder, vai represar o rio acima e todas as casas que estão acima ali correm sério risco. Já foram avisadas, já foram comunicadas, né? Mas pode ser que pegue alguém desprevenido ainda, infelizmente. Então, torcer para que não chova, a chuva que acontecer de amanhã, dessa madrugada que está prevista, 40 milímetros, possa ser esparsa e até sábado não chova concentrado em nenhum momento. Senhor presidente, era isso que eu queria registrar registrado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Antes de encerrar, eu quero comunicar que na próxima sessão do dia 29 de outubro estará presente o secretário de Saúde, conforme o requerimento, fica então confirmado, né? Vossa Excelência fica encarregado então de confirmar então a presença dele dia 29, já conforme agendamento feito hoje, anterior à sessão. Quando tomamos conhecimento, nós já procuramos ver se dava para agendar então dia 29. Nós também queremos agradecer a presença dos alunos da Univille, curso de Direito, que nos dão a honra de estar presente na noite de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo e presidente do PR, Gilmar Polo, os internautas que nos acompanharam de suas casas, os funcionários dessa casa, a imprensa que sempre nos prestigia. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e trabalho dos seus vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 29 de outubro, às 19 horas. Encerro essa, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.